Olá pessoal, quero passar aqui uma mensagem para você, uma palavra de Deus. Em meio a tantas incertezas, em meio à crise que nós estamos enfrentando epidemiológica, eu gostaria de trazer uma palavra de Deus, um conforto para o seu coração. Viu? Lá em Lucas 15, versículo de número 11 fala: Ele prosseguiu, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E ele lhe repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. É interessante aqui essa passagem porque a Bíblia fala que esse jovem ele pegou todos os seus bens e viveu dissolutamente, vivendo, tentando aproveitar o máximo da vida, o máximo que a vida poderia lhe trazer de prazer. Mas o que ele não esperava, que naquela terra ia haver uma fome geral, ia haver uma crise, ele chegou naquela terra pensando que poderia gastar tudo, Esse é um problema que muita gente tem. Ela gasta tudo, vive dissolutamente, pensando que poderia talvez arrumar um emprego, talvez se não tivesse essa crise ele poderia. Mas na terra houve uma fome, uma fome que fez com que os moradores da terra, passassem uma grande dificuldade. E aqui que eu queria entrar com a minha mensagem, como a gente está em relação à crise, Como nós nos preparamos, ou se nós estamos preparados para vivenciar uma crise dessa. Aquele jovem, ele gastou dissolutamente todos os seus bens, e é interessante porque muita gente gasta tudo e se recupera de novo. Vários empresários, tentando fazer negócios, ele tentaram chegar a um ponto de quebrar e teve que refazer tudo de novo. Isso é natural. O que não esperava, que aquele jovem não esperava, é que naquela terra ia haver uma grande fome. Ia ter uma grande fome. Ninguém calculava isso. Nem ele, nem os moradores da terra. Mas a questão é como nós estamos em relação à crise. Para muitas pessoas a crise, ela vem para quebrar mesmo. Para perder emprego, perder trabalho e série de outras coisas. Agora, para outras pessoas, a crise vem para potencializar o seu negócio, potencializar talvez o seu propósito de vida. Para muitas crises, pessoas ficam milionárias na crise, sabem aproveitar, ou seja, a relação de como a pessoa está em meio à crise. Isso é interessante. Agora, tem 3 coisas que esse jovem adotou e fez, que fez com que ele saísse do meio dessa crise. A primeira é o seguinte, que no versículo 17 fala: e caindo em si. Uma das coisas que nós tem que se autoanalisar, caindo em si, ou seja, ele fez uma introspecção. Ele analisou o estado onde é que ele estava, ele caiu em si. Falou: rapaz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão e eu aqui preso de fome? Então, a primeira coisa que aquele jovem fez em relação à crise, com que ele saísse dela, é cair em si. É saber aonde é que nós estamos. É saber o tão despreparado a gente entrou nessa crise. Alguns fizeram reserva financeira, hoje estão tranquilos. Outros se prepararam financeiramente para expandir e estão tranquilos. Agora outras pessoas não. Ganhava e comprava e não ajuntou nada, tão muito, talvez aí desesperado nesse momento. Mas a primeira coisa é caindo em si. A segunda coisa está lá no versículo 18 de Lucas 15, 18. Eu me levantarei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. A segunda coisa que esse jovem fez foi ter uma estratégia, Uma estratégia de como ele faria para sair daquela crise. E é isso que nós devemos ter. Qual é a nossa estratégia que nós vamos adotar em relação a essa crise? Talvez uma inovação, talvez cortar os gastos,
e uma série de outras coisas. Mas qual é a estratégia que você está usando em relação a essa crise que veio? E a terceira coisa que esse jovem fez, não é só ter um bom plano, não é só ter uma boa estratégia, mas executar essa estratégia, pensando nos danos, nas consequências, pensando nas vantagens. Então, 3 coisas que esse jovem fez que pode deixar como lição para nós. A primeira é cair em si, é saber o estado atual. A segunda é ter um bom plano, uma boa estratégia. E a terceira é executar essa estratégia, tá bom? Deixa aí essa palavra de Deus para sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração, o seu lar. Nós sabemos aqui que Jesus contou essa parábola para demonstrar, né, que o pai aqui simbolizava Deus. E nós aqui, como os filhos pródigos, né, que muitas vezes vivemos a vida, gastamos nosso tempo dissolutamente. E de repente pode vir sobre nós uma crise, como nós estamos hoje. Mas nós temos um pai que é acolhedor, um pai que a Bíblia fala que está sempre com as mãos estendidas para nos acolher. Então, nesse momento de crise, essa palavra eu tenho para você. Se volte ao Pai, se volte a Deus, né? Que Deus possa guardar o seu lar, a sua casa, em nome de Jesus.